Graça e paz, queridos, boa noite. Estamos aqui mais uma noite reunidos em torno de Cristo. E continuamos ainda sobre esse tempo de reflexão, de meditação acerca do tempo do velador. Então, creio que precisamos manter os nossos ouvidos atentos, nosso coração concentrado, porque talvez uma palavra aqui vai trazer uma chave, vai trazer uma transição para que a gente possa de fato acessar aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Amém? Vamos lá? Nós começamos a falar nesses primeiros encontros, que foram a semana passada, sobre esse velador para onde a luz foi feita. Ou seja, quando nós vamos compreender esse tempo da luz ser posicionada no velador a partir de Mateus capítulo 5, nós não podemos ignorar de forma alguma a necessidade que temos de compreender que entre a luz que é posta no velador e o velador em si, há um tipo de relacionamento entre eles. Que um está ligado em sua função ao outro. E insistimos muito nesses primeiros dias de que se o Senhor está chamando os irmãos para um tempo que diz respeito a isso, nós precisamos compreender urgentemente qual é esse tipo de espiritualidade baseada no testemunho do nosso Senhor, que é Cristo, e que tipo de relacionamento nós vamos ter com esse chamado de esses irmãos que são como parábolas, analogias de Deus no meio do seu povo, que são essas pessoas posicionadas em lugar alto para trazer suporte, sustentação, posicionamento para a comunidade que Deus está chamando para iluminar. Para cumprirmos a nossa vocação no velador, vamos ter que primeiro compreender que há um caminho de precursores que vem para preparar esse povo coletivo a se tornar esse tipo de luz que, ao entender uma relação com essas figuras que antecedem o mover do Espírito vindouro sobre os irmãos que são essa luz, que tipo de fundamento eles estão estabelecendo para a nossa fé? Que tipo de parâmetro eles estão deixando como trilho por onde nós temos que andar? Então o velador, ele é aquele que vai nos deixar uma marca profunda, que gera em nós um tipo de padrão espiritual, para que a gente possa cumprir nossa vocação a partir disso. Falamos que para que hajam veladores, é necessário que hajam veladores de velador, ou um velador de veladores. Sempre haverá alguém que tem um incenso aceso no momento de caos, no momento de esterilidade espiritual. E nós falamos muito sobre, a partir da vida de Zacarias. Zacarias é para nós como esse tipo de gente que é um velador de veladores. Porque ele agradou a Deus. Ele se posicionou de maneira fiel
num ambiente, num momento em que todos eram infiéis. Ele e sua casa decidiram o que nós chamamos, de pagar o preço. Muitas vezes na igreja do nosso tempo, as pessoas estão dispostas a pagar o preço. Estão dispostas a pagar o preço para que elas apareçam, para que elas se sobressaiam, para que elas sejam vistas, para que elas tornem os seus próprios nomes célebres. Então, enquanto ainda não chega a hora de ser visto, nós chamamos esse período que antecede o reconhecimento dos homens de pagar o preço. Não, isso não é pagar o preço, isso é fazer um investimento em si próprio. Isso é negar a glória de Deus, irmãos. A igreja pode até chamar isso de pagar o preço, mas pagar o preço é sofrer os danos para que a exigência que prepara o caminho para um tipo de gente que Deus vai levantar se cumpra e eu nunca seja posicionado no velador, porque eu preciso ser o ambiente sobre os quais esses que vêm após mim vão ser posicionados. E assim, é nesse contexto de consagração que Deus envia o velador, que é João. E aí é João que vai arder e iluminar, mas ainda como um precursor, que vai trabalhar a partir de um ambiente de discipulado profundo e consagração. Então nós falamos muito sobre um novo padrão sacerdotal. Qual é o tipo de gente que já pode ser considerado um velador para aquilo que Deus está fazendo e está comunicando que chegou o tempo dele manifestar? É um tipo de gente que constrói coletivamente uma família de nazireus. O velador pode ser um homem, porque no momento de escassez e esterilidade, ele vai ter que se posicionar como um radical em meio ao caos. Mas os veladores, de fato, propriamente dito, eles vão construir um ambiente coletivo. Zacarias se posicionou. João construiu. Construção é coletivo. Não existe construção individual. Para que João pudesse edificar algo coletivo sobre o qual a luz iluminaria no velador, ele precisou estabelecer um novo padrão sacerdotal e trazer fundamentação para essa a família que ele estava formando, onde o próprio Cristo se apoiaria. E falamos que então é nesse ambiente que Jesus escolhe os seus discípulos, porque a maioria dos discípulos de Jesus foram treinados pelo seu velador, João. Que testemunho poderia haver maior sobre uma comunidade de fé do que Jesus vir no meio dela para escolher entre nós aqueles que ele deseja usar como plataforma sobre os quais ele vai brilhar sua luz. Então, se o nosso chamado, pastor Edu, nesse tempo de velador, for concluído, até Jesus escolher entre nós alguns, seremos considerados os homens mais dignos de honra pela parte do próprio Deus da história. Nós não precisamos brilhar. Mas imagina que o tipo de família que nós estamos formando faça com que Jesus tenha a possibilidade de escolhas entre nós. Isso me lembra muito um tipo de igreja que é um padrão, um modelo que nós perseguimos em Tameon. Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia. Porque na igreja de Antioquia,
foi estabelecido um padrão de consagração coletiva através de dois irmãos que foram como veladores, o velador do velador, Barnabé, e o velador, Paulo. E ali eles construíram uma comunidade que funcionava como se eles fossem um só homem. E no dia que o Espírito decidiu, meus irmãos, fazer algo novo sobre toda a terra, invadindo a Ásia e todo o mundo conhecido até então, ele vai no meio de uma casa de veladores, um lugar de consagração, uma família de nazireus. E adivinha só o que é que eles estavam fazendo? Jejuando e orando. Então, o versículo 3 disse que o Espírito Santo disse no meio daquela reunião: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Até aqui, eles foram, lembra que eu falei no primeiro dia do paradoxo? Porque a igreja é chamada para ser essa luz que é posta sobre o velador. E ao mesmo tempo, para que essa luz seja posta sobre o velador, ela também vai ter que assumir o papel de ser velador. Para ser a luz sobre o velador, antes a gente vai precisar nos tornarmos o velador. E é exatamente isso que Atos 13 testemunha sobre a igreja de Antioquia. Porque Barnabé e Saulo fundamentam aquela família para se tornar o tipo de gente que eles se tornam quando o Espírito Santo pega aqueles que antes foram os veladores da casa e agora os torna a luz que a casa está enviando. Porque Barnabé e Saulo, agora Paulo, saem de Antioquia não mais para velar, para iluminar. É tempo de manifestação. Para eles não era tempo de edificar para dentro, construir para dentro. Para eles era tempo de manifestar para fora. Ora, velador. Ora, luz. Ora, proteção, guarda, padrão. Ora, eles estão fazendo dentro do legado, mas ora, eles são chamados a manifestar a glória de Deus para o lado de fora, em meio às trevas. Você está aí, irmão? Sim. E, por fim, compartilhamos um pouco sobre a relação que há de uma figura bíblica que faz correspondência a esse velador, que é a vara de amendoeira. Vimos que a vara de amendoeira foi escondida por Deus, parece-me que de maneira intencional, para que lá no fim nós encontrássemos ela de novo, no lugar do castiçal, onde a luz do Senhor brilha no meio da igreja. Ela está revestida de aparência da folha de amendoeira. Será que isso não nos fala sobre um lugar de esperança? Será que quando você olha para a igreja, no nosso tempo, você só vê coisas negativas, críticas? Alguns de nós nos tornamos tão cheios de si, irmãos, que nós passamos a estabelecer a nossa fé a partir dos problemas que nós identificamos nos outros. A fé inoperante, ela começa com um ensimesmamento. É quando você quebra o fio do desenvolvimento da fé. E é sobre isso que eu vou falar hoje. É quando, ao invés de ser transformado, honrar aquilo que Deus está fazendo e se tornar fonte de transbordo, de compartilhar daquilo que tocou você, você se torna alguém fechado em si mesmo e que constrói a partir da crítica
aos problemas que você enxerga. E ao invés de compartilhar, você se torna exclusivista. Você acha que Deus só faz em você, no seu meio, onde você decidiu congregar. Na sua família, através dos pastores que são seus pastores. Que só os seus pastores são homens de Deus. E aí você começa a fazer a construção de uma muralha que acaba se tornando para você uma redoma. E aquilo que era para ser motivo de te lançar na direção do seu martírio, para que outros pudessem ver com os olhos abertos, a luz iluminando, você começa a ser preso em si mesmo e envaidecido no seu coração. A sua fé se torna inoperante, desnecessária, inútil para o mundo. Quantas igrejas, irmãos, receberam o sopro do Espírito, receberam uma luz muito especial de Deus, e agora se tirassem elas da cidade onde elas estão, talvez faria mais bem para a cidade do que mal. Porque eles começaram assim? Não, mas porque eles pararam em si mesmos. O que Deus faz na história de uma comunidade, na igreja de uma cidade, jamais terá um fim em si mesmo. Tudo que o Senhor está fazendo aqui nesse cantinho escondido, irmãos, é para iluminar a cidade. E só ilumina a cidade quando, depois de ter sofrido em mim mesmo a operação da graça que me transforma, me alegra me preenchendo e me capacita me habilitando para servir, quando eu não paro nesse processo e vou até o fim, saindo da minha zona de conforto, me inclinando na direção daquele que está caído, perdido, e exercendo sobre ele misericórdia, para que o poder de Deus se manifeste em amor, e em amor nós possamos brilhar para a glória de Deus, para a glória de Cristo, no mundo. Amém? Amém. Nós estamos nesse ponto. Vamos iluminar ou vamos ensimesmar? Vamos nos fechar, e é sutil, isso é sutil. É sutil, porque é uma coceirinha, uma vaidadezinha que começa no nosso ego, fazendo julgamentos. Eu sei que muitos irmãos aqui talvez não vão compreender isso, mas isso começa de forma tão sutil que a gente vai participar de uma comunhão com irmãos de outras igrejas, de outras comunidades de fé. E aí a gente está sentado, todo mundo num culto junto, e tem alguém pregando uma palavra. Mas como não é em casa, no nosso ambiente, nós respondemos a palavra como se já tivéssemos alcançado ela. E não como se ela estivesse nos cortando também. Abro parênteses. Tipo naquele retiro que a gente foi segunda-feira passada. Fecho parênteses. Como se todos vocês fossem amigos de Deus. Como se o Senhor não estivesse chamando vocês que estavam lá me ouvindo também a serem amigos de Deus. Você pode dizer que você é amigo de Deus? Me diga então algo que prove essa amizade. Ou você conhece Jesus de ouvir falar? Porque se eu quisesse ser amigo de Deus e julgasse que eu ainda não sou, e alguém me desse tal oportunidade, eu sairia desesperado do meu lugar e seria o primeiro a me atirar no chão, meu irmão. Se eu não tiver ensimesmado da minha fé. Se eu não tiver possuído de vaidades, como se já tivesse alcançado algo. O que me impede de romper a barreira da redoma e alcançar o mundo que está em trevas e precisa ser iluminado é uma disposição
para sair de mim mesmo. Se vocês acreditam que o Senhor está chamando vocês para esse tempo de velador, é uma péssima notícia que eu vim para te dar. Porque só vai iluminar, segundo o padrão de espiritualidade de Jesus Cristo de Nazaré, uma igreja que, para iluminar, ela compreende que ela está sendo chamada a sair de si mesma. Sabe qual é o óleo exigido para iluminar? Qual é o óleo que mantém essa lamparina acesa? Como foi falado aqui hoje? Ele se chama humildade. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando a gente acessa algo que a gente não tinha acessado ainda? Somos seduzidos à arrogância, à soberba espiritual. Começamos a tratar as pessoas como se elas fossem inferiores, porque dizemos, no tempo da religião eu também era assim. Sabe qual é o óleo, meu irmão, que faz com que a luz esteja acesa e ilumine a cidade? Ele se chama humildade. Uma igreja que serve a cidade não é uma igreja cheia de si, é uma igreja que sai de si, e para sair de si, nós precisamos de um batismo de humildade. Não adianta, cara, você vir para o culto de shortinho, de ir para a praia e chinela havaiana velho. Se dentro de você julga que você alcançou e que as outras pessoas não acessaram aquilo que você viu em Deus. Porque para servir é necessário descer, se inclinar. Nós nunca vamos ter autoridade sobre aqueles sobre os quais nós nos colocamos como superiores. Nós somos irmãos. Nós somos luz. Você entende isso? Sabe o que é tão louco? É que existe uma chave bíblica, eu queria que você anotasse isso. Existe um texto clássico onde Jesus trata disso que eu estou falando com os seus discípulos, usando um momento de relacionamento que ele está tendo aberto, livre, para quem quiser vir, saindo de si mesmo. E alguém está ali, tem religiosos no meio, é uma mistura, uma bagunça. Talvez a gente não frequentaria o ambiente daquele, que a gente diria que é um ambiente de religiosidade, o Senhor não está lá. E aí, o Senhor, não sei se fala por revelação, acredito que tem um mistério por trás disso, mas Ele faz um convite: olha, venham, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Uau! O assunto era outro, para eles, mas para Jesus o assunto era esse. Mateus, quem se lembra? Capítulo 11, vamos ler? O problema é que se eu ficar muito tempo nisso, eu não vou pregar sobre o que eu vim pregar e vou ter que pregar outra vez sobre esse tema de novo. Isso é perigosíssimo para mim. Mateus 11. Adivinha depois do que aconteceu o que nós vamos ler?
logo depois de Jesus dar um testemunho sobre João. Você está aí? E aí diz assim no verso 20: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu? O que Jesus está falando aqui, irmãos? Qual foi o problema dessas cidades? Qual foi o problema dessas cidades? Arrogância, soberba. Continue acompanhando. Logo depois que ele falou, que ele deu um testemunho sobre João. Passou então Jesus a increpar as cidades. Depois de quê? Depois de ter dado o testemunho sobre João. E aí o texto continua: descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Está conseguindo entender que é o mesmo assunto? Ele dá um testemunho sobre João e apresenta um contratipo de João nas cidades que estavam em ápice da sua arrogância, da sua soberba, naqueles dias, usando como efeito comparativo uma cidade que era tida pela pior de todas, e Jesus compara aquelas cidades arrogantes à pior de todos os tempos e diz: ela era melhor do que vocês. Aí agora ele ergue, eu imagino Jesus erguendo as mãos ao céu, no meio dessa exortação, e dizendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos poderosos da terra, dos grandões, daqueles que se acharam, daqueles que pensaram que o Senhor era propriedade deles, que haviam entendido o mover vindouro, daqueles que acreditavam que as profecias estavam trancafiadas às 7 chaves, ao entendimento que eles tiveram da profecia, segundo a tradição dos homens religiosos que habitavam entre eles. Mas revelaste nesse tempo aos pequeninos. Uau! E é aqui que eu entro, irmão. Porque se há alguma revelação que pode nos acessar até aqui, é nessa brechinha aqui que a gente entrou. Porque de João em diante, qual é o testemunho que o Senhor deu sobre ele? Depois você volta lá e lê. Que dos nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. Mas Jesus diz que foi até ali. Porque no reino dos céus, o menor é maior que João. O padrão revelacional de Deus, do mover vindouro, é por pequeninos. Esse era o testemunho. Aqui o Senhor continua dialogando com o testemunho que ele deu sobre João. Vocês estão aí? Sim.
Então eu imagino Jesus de braços abertos no meio dessa conversa. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Uau! Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Uau! Não preciso de muita explicação, mas nós poderíamos falar muitas coisas sobre isso. Então ele conclui o sermão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, toda construção religiosa que traz condenação por causa da arrogância. E a arrogância, a soberba, ela é um fardo que rouba de você a vida que no início te fez queimar e achar que você havia recebido uma revelação. E se te tiram o fogo que se acendeu para você começar a caminhar, mesmo que você tenha chegado só até a parede da redoma e se tornado exclusivista, se tiram o fogo, a paixão da visão que o Senhor te deu, só te sobra o fardo da religião. E aí aquilo que fez você achar-se, agora é sobre você um jugo pesado que te curva diante das suas atividades religiosas dia após dia, semana após semana. O Senhor está dizendo: cidades inteiras estão na escuridão, porque vocês que receberam palavras se tornaram arrogantes. Cidades inteiras serão condenadas com juízo pior do que o que houve sobre Sodoma, porque as lâmpadas que eram para estar acesas estão apagadas por causa da vaidade. Mas ele não lança fora o pavio que fumega. Depois disso tudo, ele olha para eles e diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Do quê? Do fardo da religião. Por quê? Porque se ensimesmaram. Como? Com arrogância espiritual. E por que Betsaida, Corazim seriam destruídas? Porque as lâmpadas que eram para estar acesas estavam apagadas por causa da sua soberba. Ao invés de iluminar, eles decidiram enfeitar-se. Quando você coloca um pisca-pisca na sua casa, o que você está fazendo? Enfeitando. Você coloca aquilo para fora ou para dentro? Para dentro. É para iluminar a casa que já está iluminada. Aquilo não tem serventia social nenhuma. É embelezamento. É entretenimento. E é isso que uma lâmpada que se acha melhor do que as outras faz. Entretém, embeleza para dentro. Você tem orgulho de dizer: uau, olha a minha árvore de Natal. Onde é que ela fica? Na sala da sua casa. Para que isso serve? Para nada. É só vaidade. É só coração luxuoso, sofisticação, envaidecimento. Porque lâmpada que cumpre propósito, ela serve para uma coisa só: iluminar.
Lâmpada que não ilumina, enfeita. E lâmpada que enfeita traz juízo pior do que o que houve para Sodoma. Igrejas que enfeitam ao invés de iluminar porque estão envaidecidas, melhor fosse que elas fossem arrancadas e tiradas da cidade onde elas estão, porque aquela cidade será condenada, porque a luz que o Senhor plantou ali não iluminou. A prostituição, a tráfico de drogas, a corrupção nas instituições da nossa cidade, do nosso estado, iluminem. A educação se foi, a justiça se perdeu, iluminem. A dignidade humana está sendo tragada. A imagem e semelhança de Deus no nosso povo, nos nossos conterrâneos, está sendo completamente dilacerada pelo pecado, pelas trevas. Iluminem! Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E aí vem o segredo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Para Jesus, só tem um tipo de lâmpada que ele coloca no velador. Aquela lâmpada que o seu óleo é um batismo de humildade. Aprendei de mim. Qual é o padrão de espiritualidade que a igreja foi chamada a expressar, baseada no Senhor dela, Jesus Cristo de Nazaré? Humildade. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí, do que ele estava falando antes? Do reino de Deus e do julgamento de Deus. O que aqueles homens buscaram? Construir um lugar de segurança a partir das suas vaidades. Inclusive Jesus cita os religiosos lá quando ele dá o testemunho de João no início e diz: até aqui o reino de Deus, tentaram se apoderar do reino de Deus por violência. O trem foi feio. O negócio foi esquisito. Porque o ser humano que está envaidecido acredita mais em si do que naquilo que o fez chegar até aqui da parte de Deus, que começou a jornada, que deu o start para que a gente avançasse. Então ele diz: e o quê? Se nós aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Se nós aprendermos a sair de nós mesmos, enquanto luz que fomos chamados a iluminar, acharemos descanso. O texto aqui é sobre essa entrada nesse lugar de eternidade. Começa falando de João e como os homens tentavam fazer para entrar. Fala de duas cidades que não vão entrar, porque a luz que era para ter iluminado elas se envaideceu e não iluminou. Então ele fala: graças te dou, Senhor, porque você não deixou a luz se apagar. Você encontrou lâmpadazinhas pequenininhas, mas que são poderosas no Senhor. Agora, para todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, não é o fim. Venham até mim. Venham até mim, porque o meu jugo é suave, é leve.
tira esse fardo que está sobre você, te fazendo perder a graça de caminhar, de congregar, de esperançar, de que a igreja será linda nos próximos dias, será gloriosa até o fim. Pare de olhar para as críticas que fazem com que o peso da revelação, ao invés de ser um convite para compartilhar, se torna para você uma muralha para se proteger. Tempo de velador é um tempo de se curvar, de se inclinar à cidade para servir a cidade em humildade, não em soberba, não em arrogância, porque isso tira a nossa autoridade de nós. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, se a gente entrar nesse nível de revelação, nós nunca mais seremos os mesmos. E quando nós vermos em nós, uns nos outros, essa disposição para se inclinar, sem vaidade, nós saberemos que está sim na hora de sermos colocados sobre o velador. Significa que nós entendemos o padrão sacerdotal da família de nazireus, que o Senhor chamou homens para virem antes da gente e estabelecer esses balizadores. Significa que não estamos querendo nos exibir para os homens nos verem, mas de nos manifestar para que eles conheçam a Cristo, para que eles vejam a glória de Deus e sejam livres, sejam libertos das cadeias, sejam arrancados desse lugar de escuridão. Tenham seus olhos espirituais, do seu homem espiritual, do seu homem interior, abertos. Vocês estão aí, irmãos? Então essa lâmpada que precisa estar no velador tem uma condição, ela precisa ter óleo, e o óleo dessa lâmpada que sobe no velador, por causa do Espírito que a coloca, é a humildade. E eu queria terminar falando de um texto, é sobre isso que eu vim pregar. Filipenses capítulo 2. Mas eu vou ser rápido, não vai dar para saborear essa refeição do jeito que eu gostaria. Vai ter que ficar no forno por mais algumas horas para chegar no ponto. Perdoem, irmãos, o meu despreparo, porque eu estou cozinhando no fogão a lenha aqui, então achei que ia ser mais rápido. A carne aqui é pesada demais. Carne com osso e tutano. Precisa de mais algumas horas de fogo. Filipenses no capítulo de número 2. A partir do verso 1. Eu vou ler e vou ir fazendo algumas pequenas observações para a gente já ir caminhando para o fim. Começa assim. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Há uma casa de veladores aqui, nesse texto, sim ou não? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Até aqui Paulo está falando sobre uma disposição que uma casa precisa ter para ser um velador. E a partir daqui ele vai falar sobre a disposição que a casa precisa ter para ser a luz que ilumina a partir do velador. E ele continua: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Querem iluminar? É isso que vocês precisam. E ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa aqui é a luz, a única luz que pode brilhar sobre veladores. Escute, se aquilo que o Senhor nos chamou para fazer em serviço à cidade não for feito nesse mesmo sentimento, nós vamos revelar outro tipo de luz, a saber, alguma luz artificial criada pelos homens, mas nunca quem nos ver iluminando reconhecerá Cristo naquilo que fazemos. Quando você vê alguém soberbo servindo, você não vê Cristo. Quando você vê alguém cheio de si servindo, não é Cristo que você vê. Quando você vê alguém servindo pensando em seus benefícios próprios, em seus retornos, não é Cristo que você vê. Quando você vê alguém que não abre mão da sua forma para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, mas exige que as coisas sejam feitas na sua forma, você não vê Cristo, porque Ele mesmo subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Olha o movimento. Para quem quer iluminar. Inclinação. Quem quer servir, se inclina. Quem quer brilhar, se curva. Está na lenha. A comida está na lenha, irmãos. Mas dá para fazer uns aperitivos aqui ainda. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Eu queria falar sobre isso, mas já deu para você entender. Do versículo 5 ao versículo de número 8, está o segredo de como sermos batizados de humildade para fazer o que o Senhor nos chamou para fazer na cidade. Qual é a palavra que Deus deu para essa casa como uma casa profética? Treinar a igreja, restaurar, restabelecer ministros cansados, feridos, ser uma casa de incenso ininterrupto, aceso, um altar de adoração
para que a igreja seja despertada a permanecer no seu sacerdócio dia e noite diante do Senhor, manifestar a justiça de Deus sobre a cidade. Qual é a vocação de vocês? Qualquer ela que seja, só pode ser feita se for se inclinando. Senão não vai dar para ver Cristo nessa luz brilhando. E mesmo que brilhe, brilhará para a glória dos homens, não para a glória de Deus. O meu chamado, irmãos, para vocês pode ser um velador. Mas rapidamente eu posso me tornar um alqueire. Se vocês quiserem iluminar com luz artificial. Rapidamente eu posso me tornar uma barreira. Basta que vocês queiram se exibir e não iluminar. Basta que vocês queiram ser pisca-pisca de Natal e não como um farol para acender e trazer clareza para a cidade. E a partir daqui, eu quero usar as palavras de Paulo, me apropriar delas. Eu peço licença para Paulo. Licença, Paulo. Para dar o meu recado para vocês, como se fosse Paulo dizendo. E eu queria que você continuasse a leitura. Que ele diz assim: assim, pois, amados meus. E aqui já não é Paulo que está dizendo, sou eu que estou dizendo isso para vocês, irmãos. Amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Acompanhe o raciocínio de Paulo. Ele começa lá atrás falando sobre um tipo de igreja que vive de uma determinada forma. Qual é o destaque? Versículos 1 ao 4. O relacionamento interior entre os irmãos. E ele descreve um sentimento de unidade. Tudo que ele fala, ele dá destaque para, não é você, olhe para o outro como se fosse você. E ele usa várias expressões que dão essa tônica de unidade para a comunidade. Agora ele olha para fora e fala: vocês querem servir? Tende em vós para servir o mesmo sentimento que houve em Cristo. E agora ele está falando de como eles vão cumprir esta vocação a partir dessa conexão com esse estilo de vida de nazireado, consagração, santidade, comunhão, com o serviço aos de fora. E ele vai cravar isso de maneira muito poderosa, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu estou prestando as palavras de Paulo para dizer, eu acredito que chegou o tempo de vocês serem colocados no velador. Não são vocês que estão fazendo isso. Paulo estava dizendo isso aos irmãos de Filipos. Chegou a hora. Não foi vocês que fizeram isso. É Deus quem faz. Vocês precisam continuar desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Mas é Deus quem está operando. É isso que Paulo está dizendo. Mas antes de dizer, eu acredito que é Deus, e por isso que eu estou dizendo isso só hoje. Eu acredito que é Deus quem está falando que é o tempo de vocês serem colocados no velador. Primeiro eu precisava dizer todas as coisas que eu disse antes. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Esse é o padrão de luz que pode ser colocada no velador. E ele segue: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Olha lá o texto de Mateus 11. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, como as cidades que seriam destruídas, porque quem era para ter iluminado no meio delas, havia se envaidecido, irmãos. Você consegue me entender? Mas aí ele não para, ele diz: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós já ouvimos sobre velador de veladores, já ouvimos sobre veladores, já ouvimos sobre candelabro com vara de amendoeira. Mas hoje, irmãos, eu queria terminar isso aqui, orando por vocês, colocando a luz sobre o candeeiro, a luz sobre o velador. É tempo de iluminar. O Senhor tem chamado vocês para serem como luzeiros que resplandecem no mundo. Mas é com esse coração, é com esse espírito, é com esse sentimento. E Ele vai dizer como é que eles vão se tornar irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. E como que eles vão resplandecer como luzeiros no mundo. Verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui quem está falando não é Paulo, sou eu mesmo. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, Tameon Porto Velho, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Sabe o que está Paulo falando? Baseado em Números 28. Ele está falando da libação que era oferecida quando o sacrifício era posto no altar. Paulo está dizendo o seguinte: para vocês iluminarem, vocês precisam ser oferecidos como sacrifício. Para vocês serem oferecidos como sacrifício, eu terei a minha vida derramada. E aí ele está fazendo referência à libação, ao sangue, sobre o sacrifício de vocês. Para que vocês sejam oferecidos e cumpram a vocação, eu preciso morrer. E ele está dizendo, e eu me alegro, para que vocês cumpram a vocação, eu tenha que morrer. Mas não esquece de se alegrar também, porque para vocês serem o que são, não sou só eu que tenho que morrer, vocês precisam morrer também. Não esqueça de se alegrar comigo, porque para chegar no dia de Cristo e a alegria minha e de vocês ser completa, eu morro para que vocês sacrifiquem, mas vocês morrem para que vocês possam sacrificar. E assim, a luz que somos será para a glória de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado nesse tempo. É louco porque Paulo usa uma linguagem muito afetiva e eu posso falar isso a vocês. Paulo usa uma linguagem muito espiritual. Toda linguagem afetiva das Escrituras, ela é altamente espiritual. Quando ele diz,
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Para que eu me glorie no dia de Cristo, que não corri em vão, vocês precisam ser irrepreensíveis no meio da cidade. E o que eu preciso ser para servir a cidade e ser irrepreensível, inculpável no meio de uma geração perversa? Tudo o que fizermos, que seja feito em humildade, em amor, não pensando em nós mesmos, não pensando nos nossos próprios interesses, senão naquilo que é do outro, como ele começou falando lá atrás. Então, como é que eu sei, Cléo, se você está habilitado para iluminar? Primeiro é aqui na base. Se aqui você só consegue pensar no que é seu, como é que você vai iluminar? Se aqui você só vive a partir dos seus interesses, vai iluminar o que, irmão? Se aqui você não consegue renunciar nem mesmo aos prazeres da carne, se você não consegue viver em alguma consolação de amor, em alguma comunhão do Espírito, se você não consegue experimentar dos entranháveis afetos e misericórdia, se você não consegue, meu irmão, pensar a mesma coisa que o seu irmão, se você não consegue ter o mesmo amor que ele, serem unidos de alma, como nós vamos iluminar? E aí ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. De canja, sabe o que ele está dizendo no final? Mesmo que eu seja, é uma alegoria. Porque quem está escrevendo para eles naquele momento, já está sendo derramado como libação. Não vai ser, não é uma possibilidade, já está sendo. Paulo escrevendo isso, preso, num esgoto, cheio de fezes, dizendo para os irmãos: se eu tiver que ser oferecido a minha vida, para que o sacrifício de vocês seja aceito, a fé, a vocação de vocês seja cumprida, eu vou me alegrar com isso. Quem está falando isso está preso dentro de fezes, todo ferido, todo lascado, sozinho, abandonado, completamente desnudo em sua alma, em função de cumprir o chamado do seu Cristo, que a exemplo dele tomou a sua cruz e seguiu o Senhor, e agora esse homem já está aos pés da cruz, não de Cristo, da dele mesmo, por amor àqueles irmãos. E sabe qual é a canja no final que ele ainda dá? Não esquece quem está falando com vocês. E se vocês reconhecem o que eu vivi no Senhor, não é um convite para o futuro, é um convite para o presente. Se alegrem, porque eu estou todo lascado. Se alegrem, porque eu dei a minha vida todos os dias pelo Senhor. Se alegrem, porque eu sou agora para vocês o velador que estabeleceu um padrão de renúncia. Esse se alegrem não é só se orgulhem, não é só encham a boca para falar de mim. Não é isso que Paulo está pedindo. Paulo está dizendo para eles: não se esquece de quem eu sou, do que eu fui,
como um padrão de Cristo, para que vocês se tornassem o que vocês são e fossem chamados para fazer o que Ele está chamando vocês para fazer. Por isso, a luz precisa ser colocada sobre o velador. Porque o velador é a garantia na história de que essa luz vai revelar a Cristo e não entreter, chamando a atenção para si. Amém, irmãos? Vamos orar? Queria convidar você a se colocar de pé. Se você recebe essa palavra e deseja ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como casa, como um homem coletivo, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero te abençoar, quero orar por você nessa noite. Pai, como um irmão que veio antes, desprovido, Senhor, de qualquer interesse em meu coração, eu queria orar, Senhor, e abençoar a vida desses irmãos, para que o Teu Espírito caia sobre eles nesse tempo. Eles sejam completamente tocados por esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que de dentro, Senhor, para fora, surja dentro deles um espírito de um homem só, coletivo. E a partir desse homem coletivo que estão se tornando, eles entendam e se comprometam em uma medida de cooperação, para que eles possam servir a cidade, cumprindo a vocação celestial que há sobre eles. Eu oro, Senhor, e os abençoo, para que eles iluminem a cidade, iluminem a cidade. Oh, irmãos, iluminem a cidade. Sejam colocados nesse tempo sobre o velador. Eu abençoo para que vocês possam ver com clareza o velador e serem posicionados a partir desse Cristo que é manso e humilde de coração e que está chamando a vocês a serem santos e irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração perversa. Iluminem a cidade. Vocês estão habilitados, vocês estão revestidos de autoridade, podem iluminar a cidade. E lembre-se, se eu tiver que ser oferecido como libação sobre o sacrifício e sobre o serviço da vossa fé, eu me alegrarei. Mas não se esqueçam de se alegrar comigo, por causa dos sofrimentos de Cristo Jesus. Não se esqueçam de se alegrar. Não se esqueçam de olhar para o jugo de Jesus sobre vocês. O Senhor está chamando vocês. É tempo de velador. É tempo de iluminar a cidade. É tempo de tocar a cidade com esse mesmo coração de Jesus. Em nome de Jesus.